Oi, 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 terráqueos, tudo bem? Cá estou eu, mais uma vez aqui, começando mais um Nave Louca, diretamente dos estúdios da Rádio Graviola, mais especificamente dentro dessa nave, do estúdio, do cenário da Nave Louca, sempre trazendo convidados especialíssimos, né, para esse papo. Nave Louca trata de vidas, né? Então a gente apresenta aqui biografias de várias pessoas interessantíssimas da cadeia produtiva da arte independente no Brasil. E a gente, enfim, quando eu falo arte independente no Brasil, é porque não está focado somente na música, mas a gente traz personalidades das mais diversas áreas, das artes plásticas, do teatro, do cinema e sim, da música, né? E não só artistas, mas também quem produz, quem lança, empresários, produtores, enfim, toda a cadeia produtiva da arte independente no Brasil. Isso que nos interessa. E sim, eu trato aqui de biografias. A gente fala da vida das pessoas, as pessoas contam as suas vidas e os seus projetos, vêm divulgar também tudo que está rolando, o que está acontecendo. E hoje a gente tem mais uma convidada especialíssima que vai falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória profissional, o seu trabalho, e vai contar também um projeto que está aí na hora de acontecer. Estamos às vésperas de poder prestigiar e desfrutar desse evento maravilhoso que já já a gente vai contar o que é. Enfim, vou chamar aqui para o nosso papo, que está aqui, na verdade, no perfil Corpos Visíveis, mas ela é Relações Públicas, formada pela UERJ, no Rio de Janeiro, mas é mestranda também em marketing digital estratégico e tem várias outras especialidades aí em que ela se aprofunda. Vou chamar para a gente conversar a Carla Soares, uma das fundadoras e diretoras da coletiva Delas, uma coletiva de mulheres maravilhosas que botam o bloco na rua e sacodem o esqueleto e todas, enfim, as esferas da arte aqui no Rio de Janeiro, né? E também reverberando aí por esse Brasil afora. Vou chamar aqui, vou convidar, porque ela já está por aqui. É só aceitar a minha solicitação. Aqui, ela já enviou uma solicitação para participar. Então, vamos lá. Colocar a Carla na roda aqui. Vamos lá. Oi, Rebeca, tá aqui? Bom, vou chamar a Carla de novo aqui, ó. Que eu acho que não deu. Ah, Oiê! aí! Oi, querida! Cheguei! Tudo Que bem? bom! Que bom ter Tudo você aqui, é um certinho. prazer te receber. Depois, né? A gente sempre troca umas figurinhas muito interessantes e é sempre bom ter pessoas como você aqui nessa nave, né? Chamada Nave Louca, que a gente vai agora zarpar. E quem quiser, quem estiver aqui participando, quiser fazer pergunta, gente, fica à vontade, né? E é isso. A gente vai bater um papo. Como Nave Louca trata de vidas, a gente vai falar da trajetória pessoal e da trajetória profissional da Carla antes de entrar, né, no quesito específico que eu, né, que enfim, ela entrou pelo perfil do Corpos Visíveis, não foi à toa. A gente já vai contar o que são corpos visíveis, o que é o Corpos Visíveis, certo? Mas antes a gente vai conversar um pouco sobre a trajetória de vida, porque eu acho sempre muito interessante. Quem senta aqui comigo, né? Por enquanto ainda virtualmente, mas quem senta aqui comigo é porque sim, tem muita história para contar. Eu não escolho à toa, certo? Carla, enfim, tudo bom? Tudo bem, tô tentando aqui, tô brigando aqui com o celular. Eu tinha colocado ele numa posição, aí agora tô vendo minha cara cortada. Não sei como é que tá para as pessoas. Não, tá bom, tá um pouco aqui assim, mas assim, tá assim, é interessante, né? Tá, Agora sim, aqui um pouco, assim. agora tá um Segurar bom aqui um pouco. Boa enquadramento, noite, Val. né? Olha só que felicidade ter você aqui, né, batendo esse papo comigo.
Essa é a primeira de muitas, provavelmente, né? Porque vocês estão sempre, você e o pessoal, né? A pessoala da coletiva dela, está sempre armando um monte de coisa e a gente vai trazer para divulgar aqui. Mas hoje a gente vai falar de você, né? Também que passa, obviamente, a trajetória profissional, o trabalho faz parte da vida, então a gente vai entrar nele com certeza. Mas eu quero primeiro saber de você. Eu sempre tenho uma curiosidade, né? Como é que a história desencadeou, né? Tudo isso que você vem vivendo hoje. Então, assim, eu trago os primórdios, porque eu sou muito curiosa com isso. Eu sempre falo, quem assiste Nave Louca e tal, recorrentemente, já sabe, eu sempre falo de biografias, porque eu curto muito biografias, né? Eu leio biografias, eu gosto muito. E aí me deu a ideia de fazer o Nave Louca, porque, né, nada mais louca do que a vida, é uma nave mesmo que vai voando e às vezes vai para o espaço, a gente vira estrelinha em algum momento, enfim, Nave Louca é isso aí, tá? E antes de virarmos estrelinhas, a gente está aqui registrando toda essa passagem por essa vida, certo? Então, biografias. Carla, agora começando. A primeira pergunta. Conta um pouco pra gente dessa trajetória, né? Como é que você foi se desenvolvendo na sua carreira e tal? Se alguém da tua família já trabalhava com arte, né? E com cultura e com produção? Alguém é da área? Ou você simplesmente teve um momento que, né, que falou, ou começou a ver muita coisa, se identificar independente das origens familiares. Conta um pouquinho pra gente tua base. Eu digo que a base empreendedora, ela já vem de família, né? Essa parte empreendedora, de criar e tudo mais. Assim, meu pai era comerciante, Uhum. meus tios sempre trabalharam por conta própria. Então, assim, a minha avó era costureira. Enfim, tem uma coisa criativa aí, no sentido de desenvolver a própria forma de ganhar dinheiro, a própria forma de trabalhar, o seu próprio trabalho, que já Uhum. vem de família. Mas a veia artística mesmo, pensando assim, cultura, teatro, não sei o que, ninguém. Assim, ninguém na minha família. Inclusive, elas não entendem muito. Minha família, até hoje, eu acho que acredita que não entende muito bem o que eu faço, né? É um ponto de interrogação. Mas os negócios lá que a menina faz, é isso. Sim, Entendeu? Se eu tem, perguntar pra minha tia-avó, se você perguntar pra minha tia-avó, assim que ela vai falar pra você. Ela vai falar, o negócio lá que a menina faz. sim. Ou Mas seja, não como, faz ideia, ela não faz ideia do que é. como em muitas famílias, né? É. Não, isso é muito, muito normal, assim, eu acho também, quando a gente está falando também, é, quando a gente fala também de famílias que são mais periféricas, que têm uma origem de um pensamento, assim, o pensamento da minha mãe era, você tem que se formar, fazer um concurso público, ter estabilidade, porque tu é filha de pobre. Pobre tem que ter estabilidade. Então, assim, tem uma coisa também do subúrbio, da periferia e tudo mais das famílias, delas terem medo também dessa escolha. Porque é Sim, uma escolha realmente arriscada, né? Não é uma escolha que tem aquela segurança. E o maior medo da família é ver você passando algum perrengue financeiro futuramente, né? Eles sim. querem saber que você vai ter casa, vai ter dinheiro para pagar o aluguel e tudo mais. E a gente sabe que a carreira na arte, na cultura, ela não é necessariamente assim. Você não tem essa estabilidade. Então, assim, eu acho que também vem desse lugar, esse não entender o que eu faço. É porque Sim. também dá um medo de entender. Entender também é um passo de você, mais fácil de você apoiar. Enquanto você não está entendendo, você só está fingindo ali que você não está vendo o que a O pessoa está importante é fazendo. ser feliz, né? O importante é a criança ali ser feliz, deixa ela fazer, daqui a pouco ela vai achar ali o caminho, vai fazer um concurso, vai ter né, uma base e tudo. Você fala de subúrbio, né? Você é de que parte você é do subúrbio, né? Ou não? Ou Eu sou da Zona Norte, eu sou de Sampaio, nasci no Sampaio. Ninguém conhece Sampaio. É um bairro muito pequeno e que só ficou famoso. O único marco dele é uma estação de trem. E a única coisa que aconteceu, que não é uma coisa para você comemorar, é que caiu uma vez um helicóptero da PM lá. entendi. Num Aí desses virou tiroteios. notícia Então, e aí virou um marco, né? E porque tem realmente, né, essa visão muitas vezes, né, de que a arte e não é sem razão, né? Aqui no Brasil principalmente, né, a gente vê que é muito comum.
pessoas que se dão muito bem. Outro dia eu estava comentando com uma amiga sobre isso, que também trabalha com arte, com cultura, né? O quanto, obviamente, nascer em um berço, não precisa ser de ouro, né? Mas assim, em algum berço já um pouco mais que dê uma base, digamos, de não preocupação financeira para alguém, né? Saber que sempre tem alguém por trás, um respaldo financeiro, possibilita que as pessoas voem, né? Alcem voos maiores, ou não tenham medo, ou não fiquem com tanto medo, né? Apesar desse medo existir sempre, né? Eu acho, né? Não sei, eu também, quando fui me lançar e tal, não sei o quê, para os lados, né, da arte, da cultura, e foi muito cedo, sempre tem esse medinho de como é que a gente vai fazer render o sustento, né? Porque a gente também vem, né, dessa visão que a arte, a cultura elas sempre foram muito assim produzidas, né, pelo povo, mas sempre quanto menos grana de família, falando agora no português bem direto, quanto menos grana de família a pessoa tem, mais ela tem que fazer outra coisa da vida e usar, né, aquela criatividade de outra forma, fazendo música sim, tocando, muitas vezes sendo visto como vagabundo, porque está na rua, está tocando. Isso aí, historicamente, é só procurar nos livros de história para saber. Sambista, né? Sempre foi considerado vagabundo. As pessoas tinham sempre que fazer concurso público, trabalhar nos Correios. Aliás, grandes chorões da história do choro no Brasil trabalhavam nos Correios. Fiquei sabendo outro dia, achei muito interessante. Eu que gosto de biografia, né? Então, Não assim, sabia, não. pois é. Então, assim, a gente sabe que quando a gente não tem um berço de grana, tem que trabalhar com outra coisa. E tem que se dividir, tem que se. Né? Enfim, correr atrás de vários, tanto para conseguir o seu sustento, botar comida na mesa e roupa no corpo, e etc., e morar em algum lugar, né? Quanto para correr atrás de realizar o seu desejo, o seu sonho, que é ser artista, né? Então, você que vem do subúrbio carioca, aliás, Sampaio fica em que região? Que eu Perto do mesmo moro Meia. Hoje eu moro no Meia. em É do Meia. lado. Cara, adoro. Adoro Meyer, eu adoro o subúrbio e olha, eu não conhecia Sampaio, tá? Para quem, né, para quem não é do Rio de Janeiro, eu tô aqui há 30 anos, mas para quem não é do Rio, até que eu conheço bem o Rio de Janeiro. Eu não conhecia Sampaio, agora eu já sei. Só falta visitar, Pronto. né? Mas enfim, indo adiante. Você então, né, rompeu barreiras realmente, inclusive, né, de tem o apoio amoroso e afetivo da família, mas um apoio que não é um apoio que te entende completamente o que você está fazendo e que dá aquele respaldo. Poxa vida, né? Você tem que lutar muito mais, né? E como é que você foi se desenvolvendo? Pronto, aí foi estudar na UERJ, né? Mas você já fazia, antes de estudar na UERJ, RP, você já trabalhava, você já com cultura e tal, ou o que veio primeiro, né? O trabalho ou o estudo visando esse trabalho? Primeiro foi o estudo, assim. Na verdade, podemos dizer que mais ou menos, né? Apesar da minha família, a maior parte da minha família não ter essa veia artística, não entender, não apoiar muito e tudo mais, ter mais essa visão, essa preocupação dos meus pais muito com essa questão do sustento financeiro e tudo mais. Apesar disso, a minha mãe sempre deixou eu fazer algumas coisas que eu queria, assim. Então, assim, quando eu queria fazer dança, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos. E aí ela arrumou um lugar de graça para eu fazer dança. Arrumou Uhum. lá uma escolinha de gratuita para eu fazer dança. Então, eu fiz dança durante uns 4 anos, me apresentei até no Teatro João Caetano. Acho que eu tinha uns 10 anos quando eu me apresentei no Teatro João Caetano. Então, tipo assim, rodei aí fazendo dança, fazia jazz. Eu lembro que eu fazia jazz e minha mãe fazia alongamento, que era um lugar tipo Cefete, só Sim. que era aberto. Eu não sei como é que chama hoje, mas na época era o Seio, que era em Quintino. Então a Uhum. gente ia pra lá e aí a minha mãe ia fazer alongamento e eu ia fazer aulas de dança. E aí fiz durante uns 4 anos isso. E aí quando eu passei para o Pedro II, eu estava em colégio municipal, né?
no colégio municipal não tinha muita atividade artística. Mas Uhum. quando eu passei para o Pedro II ele tem muitas possibilidades, né? Eu entrei nele na quinta série, no de São Sim, Cristóvão, que é o maior, então é o que você tem sim, mais conexão com pessoas. E lá na frente já tem o Centro de Tradições Nordestinas, então você já tem ali um negócio de cultura. Dentro da escola já tem um teatro, eles têm teatro lá dentro. Então, assim, já é um ambiente que ele ajuda você a ver outras possibilidades, assim, e ter sim. um olhar, né, de outros mundos mesmo, né? Eu julgo que a minha vida mudou 1000% depois que eu fui Pedro II. E o Pedro II, para mim, assim, eu falo que ele é um divisor de águas na minha vida e que eu sou o que eu sou hoje por causa desse colégio. Porque é um colégio que, de fato, ele traz muitas possibilidades para os seus alunos, né? Ele é um colégio Uhum. muito aberto, um colégio muito onde você pode se expressar, onde você tem oportunidade, assim. Minha tristeza é que tem tão poucos colégios assim públicos, né? Pois é. Porque isso faz muita diferença assim, na vida, na nossa vida, assim, quando a gente Com, cer- consegue ter acesso a esse tipo de educação de forma gratuita, né? Foi o que eu com tive. certeza. E E assim, aí, quando. você vê como é que é importante, né? Tipo assim, enquanto tem governos aí que ficam aniquilando, né, a educação e a cultura, né? Temos, né, na verdade, no momento, vai acabar, já já. Mas, assim, a importância de olhar para isso, eu falo, inclusive, eu estou falando isso em relação também a escolas particulares que muitas vezes não valorizam isso, né? Para você ver que nem sempre é uma questão de grana, é uma questão de visão, né? Porque você apostar no aluno que está ali, não só pensando num vestibular que ele tem que passar, ou em cumprir alguma coisa do MEC para dizer que ele tem tal escolaridade para trabalhar ali na frente, porque o que mais vai garantir um trabalho decente, digamos assim, é justamente a formação como cidadão, né, como pessoa. Então, assim, não adianta só conseguir a assinatura lá que passou, né? Então, assim, investir em educação é importantíssimo. Falo isso para empresas, falo isso para os colégios particulares. Por que um colégio particular não adota uma escola pública? Sei lá, sabe? Eu sempre fico pensando nisso, né? Tem, claro, tem colégios particulares, sei lá, enfim, eu moro perto do São Vicente, aqui eu moro em Laranjeiras, né? O São Vicente é uma escola que tem, né, enfim, ensino para jovens adultos, etc. Tem uma visão, tem muita bolsa, é caro pra caramba, né? Mas tem gente que consegue estudar lá sem, né, sem pagar ou pagando muito menos, enfim. Né? Então, assim, por que, que as escolas não adotam isso? E por que, que os governos não fazem esse tipo de trabalho em todas as escolas? Né? É isso, porque é importantíssimo. Por quê? A gente vai adiante. Você depois foi estudar na UERJ, dali, né? Tipo, super inspirada já, mudou, né? Mudança. Eu passei esse período de Pedro II. No Pedro II eu fiz aula de dança, continuei a aula de dança, fiz aula de Olha aí. dança de salão, fui trabalhar, fiquei um tempo na rádio da escola, enfim, fiz várias coisas, fazer várias coisas, experimentar várias coisas, fiz estágio no Museu Nacional, no laboratório fotográfico, sabe, você pegar e você revelar a foto, sabe? Ainda de Sim, filme, com aquelas câmeras antigas, laboratório de assim, fotografia. muito, muito, assim, no Museu Nacional, que era, assim, enfim, uma grande perda que a gente teve, né? E que era um lugar fantástico e que te dava muitas possibilidades. E aí, eu fui para a UERJ meio sem saber muito o que eu queria fazer. O teste vocacional mandou fazer relações públicas, eu entrei. Muito na visão de, tipo, preciso ganhar dinheiro, porque preciso me sustentar e da onde eu venho, ganhar dinheiro é prioridade, né? Me Sim. sustentar é prioridade. E aí comecei a fazer, só que no meio, assim, eu entrei em 2008, em 2010 eu comecei a fazer teatro amador. Aí eu não consegui ficar longe, assim, né? Eu falava que durante a semana eu era uma pessoa, no final de semana eu era outra. Porque durante a semana eu estava de saltinho e terninho, eu trabalhava com comunicação interna, fazia estágio em comunicação interna, em empresa de engenharia, então assim, era aquela coisa bem tradicional, assim. Ei, E no final de semana eu estava descalça, com uma roupa toda preta, me jogando no chão. Então, assim, era assim, duas pessoas, sim. duas realidades.
E eu me apaixonei pelo teatro. Aquilo começou a fazer muito parte da minha vida. Então, teve uma época que eu fazia assim, produzia coisas para o teatro ainda amador, né? Produzia, fazia aula de teatro e fazia o estágio, fazia a faculdade, tudo junto, meio uma coisa meio enlouquecida, assim, sabe? De mil Sim, coisas ao mesmo tempo, que eu queria aproveitar o teatro. E aí, quando eu estava perto de me formar, eu consegui um estágio na Arena Carioca de Pro, lá na Penha. sim. E aí, pronto. Aí a vida mudou. Aí Abriu não teve mais jeito. abriu um janelão, né? Como eu falo, assim, você olhou para os horizontes todos, né? Não só para o horizonte, como para os horizontes, porque sim, né? As arenas, né? Um projeto super interessante, super importante, né? De expressão cultural e não só de expressão, mas de produção cultural, né? Não é só em cima do palco, a arena não é só um palco só, né? Sempre, quando eu digo só, eu coloco sempre o só entre aspas, a qualquer coisa que eu vou dizer só, porque nada é só, né? E eu conheço uma galera que trabalha na DICRO, principalmente ali, pessoal do Observatório de Favelas, né? E aí isso tudo tem a ver também com a tua trajetória, né? Foi ali que você conheceu é, o pessoal do Demais. Não, o observatório, para mim, assim, tem esses marcos para mim. Teve segundo, depois da UERJ, que aí né, é o momento de escolha e tal. E para Sim. depois a Arena de Croy e o Observatório de Favelas, porque eu entrei lá, fui fazer estágio, como comunicação ainda, mas comecei a me envolver muito com a produção, porque lá Uhum. tinha um esquema muito. A equipe que trabalha nas arenas, geralmente, assim, eu não conheci ninguém que falasse o contrário até hoje. São Uhum. geralmente pessoas muito abertas a ensinar, a doar, a trocar. Então, Sim, você aprende muito naquele ambiente. E aí sim, eu fui para o Observatório de Favelas fazer a SCOC, que era a Escola de Comunicação Crítica. E aí sim. eu fui fazer audiovisual. E aí já tinha, né? Já tinha ido para dança, já tinha ido para teatro, agora estava no audiovisual. Aí socorro, não tinha como sair mais. Não via mais outras possibilidades. Eu entrei para um grupo de teatro para fazer residência, e nesse grupo até de 2000, foi de 4 anos, eu acho. Foi 4 anos, foi de 2014 a 2018, exatamente. Fiquei nesse grupo 4 anos como atriz, como produtora e como social media do grupo, fazer tudo, né? E comecei a produzir minhas próprias coisas. E aí foi a partir desse grupo, dessa experiência também dentro desse grupo de teatro, que eu também aprendi a escrever projetos para editais e a Aham. produzir. Então esse grupo ele foi minha escola ali, um loco, né? Fazendo lá, criando para o grupo. E eu fui aprendendo, na realidade, o que eu poderia fazer com aquele monte de. A galera falava falar em inglês agora, um negócio chique, a galera gosta. Um monte de skills que eu tinha, Sim, que tá na moda agora, as skills, agora, né? Gente, ou seja, agora eu tenho novas habilidades, skills. conhecimentos. Tenho novas skills no meu currículo também, né? Enfim. Mas, enfim, sim, trabalho super maneiro. Aliás, né, o nome dessa escola já é uma coisa maravilhosa, né? Que é a Escola Popular de Comunicação Crítica. Olha que maravilha, né? Do Observatório de Favelas, maravilhoso. Você fez ali também, né? Uma pós-graduação, né? Depois de fazer RP, você terminou RP e fez, enfim, audiovisual ali. E aí, bom, aí você já estava até a raiz dos cabelos, imersa na cultura, né? Foi daí que veio a ideia de criar a coletiva delas, porque eu já quero entrar na. Eu estou louca me coçando aqui para entrar na história da coletiva, que é, né, um grupo que vem crescendo bastante, né? Eu estou vendo já atuar em várias áreas, né? Sendo chamada, inclusive, e tal. Conta para mim, para a gente que está aqui, né? Aliás, muito obrigada a todo mundo aqui que está presente, a quem estará assistindo depois também, quem assistir depois, que nem sempre todo mundo pode estar na hora ali da live e tal, que está acontecendo. Eu gosto de live porque a gente pode conversar com as pessoas. Mas, enfim, conta pra gente como é que foi esse início da coletiva, né? Tipo, que é um coletivo de mulheres, então por isso é coletiva delas, né?
Nasceu com que propósito? Nasceu daí dessa experiência na arena? Como é que foi esse início, né? E como é que está se desenvolvendo, né? Qual o trabalho, o propósito de vocês, o que vocês vêm desenvolvendo? Como é que nasceu? Quando? Me conta essa história. Então, a coletiva, ela nasce de uma forma meio orgânica, assim, é um negócio... Depois que eu terminei a SPOC, eu fui fazer outro curso de audiovisual, que era na Mostra de Cinema Livre, que tinha um curso de roteiro poético para documentário. Ai, que E delícia. lá eu conheci duas pessoas, na verdade, conheci um grupo que formou um coletivo chamado Coletivo Olho Vivo. Com esse Coletivo Olho Vivo, a gente começou em 2016 a criar, fazer algumas produções audiovisuais. Então, a gente fez o nosso primeiro filme, que foi o Demi Candoli, com a Luana Muniz, que era considerada a rainha da Lapa. E depois fizemos o filme sobre a Casa Nem, que é o Sob o Mesmo Teto. Então, Uhum. esse coletivo Olho Vivo, ele foi o embrião da coletiva. E aí, de dentro do coletivo, tinham duas pessoas que colavam mais, assim, aquelas que ficam mais com você e que querem desenvolver Sim. mais as coisas e botar mais pra frente. E aí, a partir daí, Afinidade isso, e tal. e aí, a partir daí, a gente começou a criar projetos juntos. Uhum. Então, a gente começou nessa coisa de trabalhar em 2016, assim, escrevendo os projetos e cada uma tinha suas outras vidas e tal. E a partir de 2018, a gente começa a entender que aquilo ali é alguma coisa, de fato, que a gente precisa estruturar. Tipo, tem uma coisa aqui acontecendo, tem uma coisa que a gente está sabendo fazer direito. A gente Uhum. começou a ganhar edital, a gente começou a ser chamada para fazer trabalhos, não sei. E aí a gente ficou, o que é isso aqui que a gente criou, né? O que é isso aqui que a gente está desenvolvendo? E aí, em 2019, a gente foi participar do Shell Iniciativa Jovem e do Impacta Mulher, que são dois programas de incubação de negócios, né? Uhum. O Impacta Mulher, ele é voltado para mulheres com negócios de impacto social e o Uhum. Iniciativa Jovem é voltado para jovens, também com esse olhar de impacto social. E Sim. aí foi o divisor de águas de novo. Ali. Outra fala que é outra, sim, sabe? Assim, tem coisas que você passa, né, na As sua águas do. trajetória que realmente exato, que realmente, tipo assim, te leva para outro lugar. Porque a gente não se entendia como empreendedora. Hoje, comecei falando para você, falei, a ver empreendedora eu já sei de onde veio. Você não foi me reconhecer como empreendedora até 2019. Então, eu já era empreendedora e eu não fazia ideia que eu era, entendeu? Assim, só tava ali fazendo. O negócio pra fazer, tô fazendo. É E isso aí, em aí. 2019, eu entendo isso, sabe? E aí a gente vira uma empresa. Que hoje a coletiva, ela é uma empresa, uma produtora mesmo, um hub criativo enfim, CNPJ registrado com sócia. Eu tenho a minha sócia hoje, que é a Karina de Abreu, Uhum. e a gente, junto com outras mulheres, vai tocando esse barco da coletiva. Sim. E aí, qual é a área exatamente de atuação? Artes em geral? Vocês produzem? Porque assim, né, a gente vai falar já já do projeto que vocês estão colocando na rua essa semana ainda, né? Vocês vão colocar, deve estar maior corre danado, né? É um festival, hein, gente, tá? A gente já conta. Mas aí o seguinte, mas a área de atuação, vocês fazem várias paradas aqui, ó. Vocês produzem conteúdos diversos. Aliás, eu já participei de live, né, que vocês produziram. Vocês estão sempre se mexendo, né? Também teve uma participação super legal, bacana, que vocês produziram conteúdo e tal para um projeto grandão lá da Globo, que é o Minha Luz é de LED e tal. Vocês, qual o foco? Primeiro, vocês passam um ano inteiro na produção geral e tudo, fazendo 1000 projetos e colocando os projetos em editais. Vocês trabalham para vocês e trabalham para outras pessoas também? Como é que funciona o trabalho de Hoje, vocês? assim, hoje a gente está dizendo, eu digo para você que em 2022 é um novo recomeço da coletiva, porque até o ano passado a gente está desenvolvendo um projeto de uma rede de conexão de mulheres com o mercado de trabalho e tudo mais, que segue aí vivo com uma das sócias que saiu da empresa. E a gente, esse ano, resolveu se reinventar como coletiva. Então, hoje a gente diz que a gente trabalha em 3 frentes. A gente trabalha com empreendedorismo, e dentro do empreendedorismo a gente tem algumas ações, que são formações. Em breve a gente vai lançar uma formação que vai acolher 100
criativos LGBTQIA+, e mulheres do Rio de Janeiro, então isso já deixa aqui um spoiler. Então a gente tem a parte de formação empreendedora voltada para a diversidade para o mercado criativo. A gente tem a parte de conexão desses projetos, negócios com patrocinadores, apoiadores, incentivadores, nessa parte do empreendedorismo. E também de palestras, enfim, coisas sobre palestras, ações, atividades sobre empreendedorismo também, nesse lugar da economia criativa. A gente tem a parte do evento, cultura, onde a gente tem tanto os nossos projetos próprios, que são esses que a gente falou, botando em 1000 editais o ano inteiro, que é o Corpus é um deles, né? Então a gente tem os nossos projetos próprios, assim, hoje os que estão rodando há mais tempo o Corpus Visíveis, o Festival Corpus Visíveis, está indo para a terceira edição, e a Mostra Cine Diversidade, que teve a quinta edição esse ano. Então a gente tem esses 2 projetos, tem alguns outros projetos, mas esses são os que estão há mais tempo aí rodando. E a gente também escreve projeto para outras pessoas. As pessoas contratam a gente para escrever projetos em editais, a gente dá consultoria, a gente ajuda, né, quem quer colocar projetos em editais também. Então, a gente tem esse tipo de serviço para terceiros. E a gente tem a parte toda de eventos também. Então, assim, tudo que você imaginar a gente faz. O que você quer? Que a gente quer construir seu evento da pré até após, a gente faz. Só mandar aqui, a gente desenvolve a ideia junto com você. Então, a gente tem essa roda aí também de produção de evento. E a gente tem a parte de conteúdo. Nessa parte de conteúdo, a gente trabalha muito com audiovisual, mas não só. A gente hoje, como você falou, a gente está produzindo conteúdo para o movimento LED, que é um movimento de educação da Globo. Então, é o nosso maior case no momento, assim, né? Mas a gente já fez conteúdo para outros lugares e tal. Enfim, vídeos, cobertura de eventos e tudo mais. Mas hoje, assim, um caso legal de contar é essa produção de conteúdo que a gente está fazendo mensal, desde maio, para a comunidade do movimento LED, que é esse movimento em prol da educação e da inovação na educação da Globo. Então, a gente tem esses serviços, assim. E aí, dentro dessa produção de conteúdo, a gente faz uma parte muito de marketing também. Então, assim, pensando em ativação de marca. Enfim, a gente faz muita coisa, né? Você percebeu essa Passou na frente, é legal, estamos fazendo, né? E vocês prestam serviço também, né? Pelo que você estava falando agora também. Se eu chegar aqui, olha, eu tenho um projeto assim assado e tudo, é óbvio, vou apresentar, vai passar por uma curadoria, vocês vão avaliar, ver se tem a ver com vocês, etc. Se tiver, a gente faz uma parceria e desenvolve. Bom saber, sempre bom saber. Né? Então, e aí falando dessas produções todas, né? A gente chega no Festival Corpus Visíveis, que não é só um festival, mais uma vez, por isso que eu boto sempre aspas, porque festival nunca é só, né? Nada é só, né? Então, não se trata apenas de um festival, vamos falar assim, mas também tem um projeto que se desenvolve ao longo do ano, né? Eu participei de uma live super maneira e que foi uma série de lives, né, que vocês fizeram no primeiro semestre, né? Trazendo mulheres e tal, né? Falando do mercado de trabalho, o posicionamento das mulheres e tudo dentro do mercado de trabalho. Você estava falando, em 2019 que eu me entendi empreendedora. Você é mulher, meu bem. Entendeu? O homem nasce já dizendo que é empreendedora. Ele não interessa o que ele está fazendo. Mal lava a cueca. Entendeu? Rapazes, vamos lá. Entendeu? E aí é isso. E a gente que rala pra caramba, a gente é empreendedor. Eu, pelo menos, assim, já comecei a empreender quando eu fui morar sozinha. Com 21 anos, entendeu? Fui morar sozinha e ali começou o meu momento empreendedora. Porque para botar uma casa de pé, com tudo funcionando, comida na geladeira, roupa lavada, cama arrumada, etc., você tem que ter um espírito empreendedor do cacete, né? E ainda com filho que vem depois, aí então nem se fala. Mas sim, a gente demora para se entender como empreendedora. A Rádio Graviola, por exemplo, vai fazer 15 anos no ano que vem, né? Temos aí algumas ações que a gente vai desenvolver, inclusive, por conta dos 15 anos da Rádio Graviola. E hoje eu tomei um sacode de uma amiga, brincando assim, mas eu falei assim, não, pô, você é uma baita de uma empreendedora, você também. Eu falei, mas ela, Val, sabe? Alô?
jeito, parar de se diminuir, e é isso. Então, A assim... síndrome da impostora aí. Hã? Quê? A síndrome da impostora. Isso, a gente tem isso, mulheres, mulheres. Então, por isso, você é uma empreendedora, sim, desde o momento que você decidiu trabalhar com arte, né? Vindo de uma família com arte, cultura, vindo de uma família que não é, né, do ramo, digamos assim, né? E que também não tem uma boa conta bancária, digamos assim, para você não se preocupar. Então, você é empreendedora desde o momento que você decidiu trabalhar com isso, correr atrás e agora está aí. Legal, continua correndo atrás, como todos os artistas e trabalhadores da cultura desse Brasil, né? Mas, enfim, me conta. E aí? Temos um festival para rolar agora no domingo, dia 18, 12 horas de programação, que é o terceiro Corpos Visíveis. Conta pra gente um pouquinho não, conta tudo sobre o Corpos Visíveis, que é o que a gente quer saber, né? Dessas 12 horas de programação aí que vão rolar, né? Em Madureira, Parque de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver, por favor, faça um bem para você ir lá desfrutar. Conta pra gente, então, Carla. Assim, realizar agora em Madureira, eu tô dizendo que esse festival é um marco muito importante pra gente, porque em 2018, quando a gente fez a primeira edição, a gente sofreu um processo de censura, a gente ia realizar tudo em Madureira, a gente acabou realizando uma parte muito pequena em Madureira, teve que mudar boa parte da programação para Lapa. Aí a gente só conseguiu realizar o festival de novo no ano passado, no formato online. Então é a primeira vez que a gente vai conseguir realizar toda a programação pensada em Madureira, pegando desde a Arena Fernando Torres até a Praça do Samba, com cortejo do Maracatu Baque Mulher, levando as pessoas de um ponto ao outro. Então, assim, ocupando mesmo o parque, que era a nossa intenção desde 2018, né? Porque Madureira, pra gente tem... Hã? Desde o princípio era a nossa intenção, né? Não, o projeto ele foi construído para ser feito lá. Porque, assim, tem uma importância pra gente. É isso, eu sou da Zona Norte. É importante para mim produzir coisas na Zona Norte. Sim. É importante para mim quebrar esses eixos dessas discussões. Eu trabalho com discussões sobre gênero e diversidade sexual, equidade de gênero, enfim. E essa discussão ainda não é uma discussão muito dada em todos os espaços. Então, é uma discussão que ela caminha diferente em espaços diferentes. E eu acredito que a arte é uma forma de você conseguir aproximar as pessoas desses debates, desses temas, dessas conversas. Então, o Corpus ele nasceu para isso. Ele nasceu para ser um ambiente de encontro, um ambiente de entretenimento, um ambiente de troca, para a gente falar sobre LGBTfobia e machismo e combater esses dois maus, né, males, né, que atingem a sociedade, falar sobre isso e se fortalecer enquanto mulheres e população LGBTQIA+. Então, o Corpus ele nasceu para isso. E Madureira, ele é a capital da diversidade no subúrbio. Tem a maior parada LGBTQIA+, do Rio de Janeiro. Depois da de Copacabana, é a de Madureira, que já acontece há muitos anos também. E tem Rua da Diversidade, enfim. É já um bairro que ele está mais aberto também para essa discussão. Então, faz muito sentido estar lá comentando isso. E o parque... e o parque ele é um ambiente que ele reúne pessoas muito diferentes. Então, é uma oportunidade de você se conectar com as pessoas e fazer elas se conectarem através da empatia, da música, da festa, da dança, com esse debate tão importante, que é o debate sobre o respeito à diversidade, sobre o respeito à vida de mulheres e de pessoas LGBTQIA+. É sobre isso que o Corpus fala, e é sobre isso que a gente criou ele lá em 2018, fomos censurados, e aí agora a gente finalmente consegue fazer. Mas isso rolou aqui por parte do poder público, com certeza, né? Tipo, aquela velha... Aquele prefeito lá. Aquela velha que foi prefeito lá. Sei, nada contra as velhas, mas na verdade, assim, ó, né? Uma coisa é ficar velha, outra coisa é ficar idosa. Né? Nem toda idosa é velha. Mas, enfim,
Pois é, isso é um absurdo, mas tivemos alguns eventos censurados naquela época, né? Basta ver, né, enfim, a exposição do Queer Museu, que aconteceu, que teve essa visibilidade toda, né? Teve censura não só do poder público, né? E aí acabou acontecendo porque várias pessoas deram as mãos e vai acontecer lá no Parque Lage, né? Então, assim, é isso. A gente passou por um aqui, continua passando no Brasil, né? De uma maneira geral, mas aqui ficou intensificado na época daquela coisa que, que foi prefeita, aquela coisa prefeita, né? Que só governou em prol dos próprios ali, interesses e tudo, né? Evento só podia evangélico, aquela coisa toda, claro, para ele angariar fundos para ele mesmo. Só, enfim, né? Mas que bom que as coisas mudam, né? Para melhor, muitas vezes. E o cara saiu, né? Sem louros, né? E etc. Mas assim, a gente está num momento que a gente tem mais liberdade, né? Pelo menos assim, o prefeito atual, ele apoia eventos mais diversos, digamos assim. O cara é a cara do evento, digamos assim. Ele é festeiro, para não dizer, né? Então, assim, e ele apoia também eventos de rua, né? Que estavam meio que... E Madureira é um bairro que está recebendo muita atenção do poder público dessa gestão desse governo, porque realmente é um bairro que ele é central, digamos assim, no sentido de tem muitas possibilidades de você chegar em Madureira. Você tem o BRT, você tem o trem, você tem o ônibus, você tem a conexão ali com o metrô de Vicente Carvalho. Tipo assim, você tem muitas possibilidades de chegar fácil em Madureira. Então, ele é um bairro que proporciona uma boa circulação. É um bairro naturalmente cultural, berço de escolas de samba que tem uma tradição e uma importância muito grande para o carnaval carioca. Então, assim, berço de feiras, como a Feira das Iabás, então super tradicional e que tem uma importância para a cultura afro muito grande, assim, o baile, o viaduto de Madureira, enfim. Ele é um bairro que ele tem umas características assim que realmente merece essa atenção. E aí a gente pega e consegue trazer, conectar. Porque como que a gente construiu essa edição agora, né? A gente tentou trazer artistas locais com artistas que, enfim, já fazem sucesso, têm seu público em outros cantos da cidade, para proporcionar esse encontro ali. Uhum. E trazer uma diversidade, tanto de ritmos. Então, a gente vai ter charme, a gente vai ter funk, a gente vai ter pop, a gente vai ter samba, a gente vai ter maracatu, a gente vai ter coco. Então, assim, a gente traz também uma diversidade de ritmos também, assim. Sim. E tenta também colocar em posição de visibilidade, de destaque, de protagonismo, artistas que estão alinhados a essas questões que a gente traz, que são a questão de diversidade de gênero e sexualidade. Então, a gente coloca em destaque, a nossa programação está praticamente feita só por mulheres, então a maioria das artistas são mulheres, a maioria da nossa equipe são mulheres também. Então, é um festival muito feminino, né? É um festival que tem esse caráter muito de acolhimento de mulheres, muito dessa conversa. E essa programação ela foi construída assim, para a gente se encontrar ali e fazer uma passada assim, por várias atividades e várias linguagens e vários ritmos, né? Então a gente começa lá com oficina de estileto, a gente tem projeção de vídeo, aí a gente lança o podcast, que você falou que o Corpus ele é mais do que um festival, né? Ele é um movimento. Então, tipo, a gente está lançando dentro dele, a gente está lançando um podcast, que é o Papos Visíveis, que que é desdobramento das lives que você participou também. Então, as lives começaram no ano passado, tiveram de novo esse ano, e agora a gente vai lançar em formato de podcast uma nova versão não. Uma nova mídia, né? A gente vai lançar em podcast com outras convidadas, né? Uma nova temporada. Lembrei. A gente vai lançar uma nova temporada agora, só com formato de podcast. Então, é uma ação que ela é contínua, que vem e que está dentro do Corpos Visíveis.
Uhum. A gente tem também a produção de conteúdo na página, que também rola o ano inteiro. E aí a gente vem construindo esse festival desde o início do ano para ele ser esse momento de encontro, né? Então a gente começa lá na arena com oficina de estileto, a lançamento do podcast, exibição de videoartes, de clipes, depois tem a DJ Pambelli tocando, aí vamos pro cortejo do Maracatu Baque Mulher, com 2 performances acontecendo dentro dele. Uhum. E aí chega lá na Praça do Samba, já vai ter DJ tocando quando a gente chegar com o cortejo. E aí tem uma ballroom, onde competitiva, com premiação. Então, qualquer Sim. pessoa que esteja vendo a gente, que seja do ballroom, que já esteja nessa cena, ou queira ver se pode competir, enfim. É Sim. só você chegar lá na hora e você dar seu nome para você competir nas Tem categorias. E inscrição, aí, inscrição instantânea, na hora, entendeu? Tá, quero hora. escrever, chego lá, dou meu nome e tal, e aí entro no line-up da competição. Exato, Tá. exato. E aí é interessante porque é uma cultura, né, muito importante, né, Ai, como é que eu vou falar? É uma cultura que ela vem dos Estados Unidos, que Uhum. faz parte de um movimento muito importante lá dos anos 80, Uhum. das casas, que era mais que um ambiente de encontro e de diversão e de entretenimento, né? Tinha toda uma base de acolhimento juntas. Era o auge da AIDS, né? As pessoas ainda entendendo isso, um Uhum. preconceito muito grande, população LGBTQIA+, na rua, principalmente população negra. Uhum. É, e aí, esse movimento surgiu nesse contexto nos Estados Unidos nos anos 80, com essas casas, né, também, essas houses, que se organizam também como uma forma de acolhimento e de geração de comunidade, e começam a criar a sua própria expressão artística, o seu próprio modo de se expressar. E Uhum. aí, essa cultura, ela tá começando a ficar aquecida aqui no Brasil agora. Então, assim, a gente começa a ver um movimento de 2015 para cá, mais ou menos. Então, é uma coisa ainda jovem no Brasil. As houses de ballroom, as competições, mas ela é riquíssima e ela tem uma história, uma tradição, uma importância que é, assim, fantástica. E aí, Uhum. a gente traz isso, essa competição e tal, que foi construída junto com pessoas já do movimento do Ballroom Rio, né? Sim. Então a gente constrói junto com essas pessoas essa programação. E aí depois disso a gente tem oficina de Afrofunk, aí tem roda de samba, e isso tem DJ o tempo todo, gente, entre uma coisa e outra, tá? E aí tem roda de samba, show da Caetana. Caetana, a roda de samba a gente vai fazer com o grupo Axé Maior. Axé Maior é um grupo de Madureira, formado por mulheres. Uhum. Nem são maioria mulheres lésbicas, então assim, ele tem muita representatividade, muita importância fortalecer o trabalho delas. Elas são excelentes, elas são maravilhosas, elas atuam num espaço chamado Santuário do Samba, lá em Madureira, que Uhum. também vale muito conhecer. E aí a gente convida para fazer o show com elas a Marcele Mota, que lançou essa semana o seu álbum, seu primeiro álbum, que, enfim, é uma cantora também maravilhosa de samba, fez trabalho já com Martinalha, enfim, uma galera bem legal. A gente chama ela para fazer uma participação especial. E aí a gente tem depois o show da Caetana. Caetana é uma cantora pernambucana, né? Que traz uma música muito afrocentrada, Uhum. que mistura vários ritmos e tal, e resgata muito do coco, principalmente lá de Pernambuco, mas que mistura com outros ritmos e cria uma sonoridade meio particular dela, assim, bem legal. Assim. Ela tá vindo de lá para o festival ou ela já está aqui radicada no Rio? Ela já está erradicada no Rio. Ela fica, na verdade, ela fica nessas pontes aéreas, né? Ela Sim. fica aqui entre Rio, São Paulo, Pernambuco. Ela Tá, fica, cada momento ela está num lugar. Ela está agora no Rio. entendi. É porque semana que vem, aqui no Nave Louca, vai conversar comigo o DJ
Patrick Torquato, que não é só DJ, só, tá vendo? Não sei por que eu ainda falo, não é apenas DJ, sei lá. O cara é um agitador cultural, o cara, enfim, e é lá de Pernambuco. E a gente vai conversar aqui. O cara rodando o mundo aí, como DJ, claro, a profissão central. E ele é lá de Pernambuco, por isso eu perguntei. Ele com certeza deve conhecer, eles devem se conhecer, porque lá a cena é muito unida, né? O pessoal se conhece, se fortalece. E falando nisso, aqui a gente, eu acho que podia imitar esse movimento, começar a fazer mais coisa junto, né? Com toda certeza. Eu digo isso para todo mundo, que vocês já estão fazendo, olha só, reunindo esse povo todo, né, num evento que vai durar o dia inteiro, de 10 da manhã às 10 da noite, lá no Parque Madureira. Aliás, Madureira, você estava falando, né? Pô, Madureira é o suprassumo da cultura brasileira, não é nem só do Rio de Janeiro. Quando as pessoas vêm para o Rio de Janeiro, conheço o Rio de Janeiro. Você já foi a Madureira? Não, então tu não conhece o Rio de Janeiro. Entendeu? Você já pisou lá e tal. Gente, por favor, Madureira, né? Berço. Só para citar, assim, né, os expoentes um pouco mais conhecidos, é o berço da Império Serrano, da Portela, né? Enfim, e lá acontece muita coisa, como você estava falando, a Feira das Iabás, o baile charme do viaduto de Madureira. Ainda bem que a gente está conseguindo voltar com essas manifestações culturais, né, presenciais, né? A gente sofreu muito tendo que ficar aqui, ó, nessa telinha o tempo todo, só aqui, né? Na verdade, a Nave Louca, ela alça voo por aqui, porque eu, inclusive, estou mantendo esse formato, um formato que, na verdade, a Nave Louca nasceu esse ano agora, quando está todo mundo indo para a rua, eu voltei para o formato online. Por quê? Eu entrevisto pessoas de vários lugares, né? E não só do Rio de Janeiro. Então, já entrevistei pessoas de vários estados, já entrevistei pessoas na França, né? E aí a gente consegue, no formato online, viabilizar essas vidas se apresentando aqui, né, para todo mundo que quiser assistir e que ainda vai assistir. Estamos aqui hoje conversando com a Carla Soares, a cofundadora, diretora de audiovisual, roteirista e mais um monte de outras atividades que ela desenvolve na coletiva delas, que é um hub criativo de conteúdo, produção, experiências mil que a coletiva desenvolve, e não só desenvolve os seus projetos, mas também projetos, né, em parceria com outras pessoas e empresas, instituições, etc. Né? Então, assim, que está cada vez mais, enfim, mais se diversificando e crescendo, e que agora está produzindo, neste momento, um evento que vai acontecer no próximo domingo, repetindo, que é para gravar bem, no Parque de Madureira, de 10 da manhã às 10 da noite, cheio de atividades. Você estava falando da Caetana, eu peguei o gancho para falar do Patrick, fiquei falando sem parar. Conta o que mais? A Caetana é a última atração? Não, né? Tem mais coisa.